Passamos agora ao painel com o tema Responsabilidade Social Empresarial. O trabalho decente como fator preponderante para o desenvolvimento sustentável da empresa. Convidamos para subir ao palco o coordenador desta atividade, administrador André Luiz Sauncela da Costa, diretor da Câmara de Relações Internacionais e Eventos do Conselho Federal de Administração e membro do comitê gestor deste evento. Convidamos neste momento para subir ao palco a ilustre painelista Ângela Pires Terto. Ângela Pires Terto é assessora de Direitos Humanos do Escritório do Coordenador Residente da ONU no Brasil e do Alto Comissariado às Nações Unidas para Direitos Humanos. Doutora em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília, possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, especialização em Direitos Humanos e Processos de Democratização pela Universidade do Chile. Mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Humanitário pela Universidade de Essex, Reino Unido. Também convidamos a subir ao palco nossa ilustre painelista Carla Parra. Carla Parra é especialista em responsabilidade social e infância do Unicef, é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, já atuou nas áreas de economia internacional, cooperação internacional e políticas públicas de proteção social, também como docente. Trabalha nas Nações Unidas há 14 anos no Brasil e em países da América Latina e África subsaariana. Apoiou os esforços da ONU no país para o uso do IDH nas políticas de redução da pobreza, assim como promoveu a integração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na agenda de pesquisa de universidades brasileiras e nos planos nacionais de monitoramento de indicadores sociais. Foi assessora do Pacto Global das Nações Unidas no Brasil, apoiando empresas e organizações brasileiras a implementar os princípios de responsabilidade social e empresarial e sustentabilidade corporativa definidos pela ONU. No Unicef, atua na construção de parcerias com o setor privado em prol da infância e pela implementação dos princípios empresariais e os direitos das crianças pelas empresas, provendo a elas aconselhamento técnico sobre mapeamento de riscos e impactos e sobre o processo da devida diligência em direitos humanos com o foco na infância. Nós informamos que as perguntas devem ser enviadas através do aplicativo do evento no seu celular. Entre no seu aplicativo, 15ª FIA, XV FIA e busque por perguntas. Nós salientamos a todos os participantes a importância de baixarem o aplicativo, não só para as perguntas, mas também para informações relevantes que estaremos disponibilizando a todos os participantes através do aplicativo. Uma primeira informação é que os hospedados no hotel e inscritos no FIA têm 3 visitas técnicas programadas. Uma no Hotel Serrano, hoje às 11h30 e amanhã também no mesmo horário. Uma na Snowland, às 11h30 hoje e amanhã também no mesmo horário. E na Kia Sun Motors, às 13 horas hoje e amanhã. Maiores informações, fiquem atentos ao aplicativo. Portanto, baixem o aplicativo para estarem sempre atualizados sobre as informações do nosso fórum. Passamos agora, então, a palavra ao coordenador desta atividade, administrador André Luiz Sauncela da Costa, para conduzir os trabalhos. Senhoras e senhores que participam do 15º Fórum Internacional de Administração, nosso bom dia. Queremos aqui, em nome do presidente do Conselho Federal de Administração e da presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, agradecer a participação das senhoras aqui no evento.
e lembrar, então, da parceria da ONU, através da doutora Ângela, conosco sempre em nossos eventos. Os nossos sinceros agradecimentos e respeito às organizações das Nações Unidas. Quero também agradecer a senhora Carla Parra por estar conosco neste grande parceria e convênio com organizações internacionais do trabalho. O nosso respeito, a nossa consideração, muito obrigado. Temos a retomada do desenvolvimento e os novos desafios da administração como tema central. Vamos aqui trabalhar alguns fatores que contribuem para que os trabalhadores não sejam o público mais enfatizado nas discussões de responsabilidade social e empresarial. A integração das áreas da empresa e, em especial, a área de recursos humanos no tratamento das questões referente à responsabilidade social e empresarial. Temos também o papel da natureza social da empresa e o caráter exploratório do negócio, que influi na questão dessa responsabilidade social. A sustentabilidade da era digital e os resultados de algumas pesquisas e experiências voltadas com a ONU e com a OIT. Que tenhamos, então, um excelente painel. Muito obrigado. Palavra. Doutora Ângela. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite do Conselho Federal de Administração. O conselheiro André sabe muito bem o quanto essa parceria tem sido vista pelas Nações Unidas como uma parceria promissora. Já há alguns anos temos desenvolvido várias atividades com o Conselho Federal de Administração na temática de empresas e direitos humanos e promoção do trabalho decente. E eu digo que temos vindo numa crescente de um conjunto de atividades. Então, esse ano de 2017 já foram várias atividades realizadas em parceria, e a nossa expectativa também é que essa crescente continue e que a gente possa contribuir cada vez mais para essa junção desses dois temas, né, de trabalhar temas de direitos humanos e o papel dos administradores a partir dos diversos espaços que ocupam na promoção dos direitos humanos. Eu gostaria de me situar vocês com relação ao meu local de fala. Eu sou hoje assessora de direitos humanos da equipe das Nações Unidas no Brasil. A ONU é uma organização composta por 193 Estados-membros, é uma organização intergovernamental. Então, quando a gente fala também que as Nações Unidas, né, a ONU acabou de adotar determinado instrumento, uma convenção, ou os princípios orientadores de empresas e direitos humanos, a gente está falando desse conjunto de 193 estados com a sua diversidade, a sua pluralidade cultural. A ONU é uma organização também que ela é baseada em 3 grandes pilares. Então, todas as ações da organização, elas estão constituídas, estão baixo a promoção do desenvolvimento, a promoção dos direitos humanos e a promoção da segurança e da paz. Então, como vocês veem, tem tudo a ver também com o tema desse fórum internacional, que é a promoção do desenvolvimento, como que a gente retoma o desenvolvimento e principalmente de que desenvolvimento que nós estamos falando, que desenvolvimento é esse, desenvolvimento para quem que estamos falando. Essa é uma discussão que as Nações Unidas têm feito já há algum tempo e adotou uma agenda global que vai dizer que o desenvolvimento que nós queremos é aquele centrado nas pessoas, que as pessoas realmente elas estejam plenamente exercendo todas as suas potencialidades. É um desenvolvimento que não viola direitos. Então,
esse é o desafio das Nações Unidas e vejo também que é o desafio de administradoras e administradores de empresas. Eu trago aqui, então, para vocês o que eu vou trazer para vocês enquanto apresentação, no âmbito de empresas e direitos humanos, vai centrar nos processos mais recentes de construção no âmbito das Nações Unidas relacionados a esse tema, principalmente a partir dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Esse é um processo que ele, nos últimos anos, ganhou muito mais força, que como vocês tiveram a oportunidade de escutar ontem, toda uma provocação do presidente Wagner, a provocação dele no sentido de que todos nós temos o dever de contribuir para o desenvolvimento, contribuir para a mudança, transformar as organizações. Essa discussão tem estado no âmbito das Nações Unidas, no sentido também de como que as organizações se inserem nesse processo. A ONU é uma organização intergovernamental, como eu mencionei no início, e a gente está falando basicamente de representações de governos. Mas e as corporações? Como que elas se inserem nesse processo? Então, em 2005, o secretário-geral das Nações Unidas, ele indicou o John Ruggie, professor John Ruggie, como um representante que deveria estar dedicado a olhar quais seriam essas sinergias, como que as empresas poderiam se inserir nesse processo, mas com foco muito específico, com foco de direitos humanos. O John Ruggie fez um processo intenso de consulta, de pesquisas, engajando os diferentes atores-chave, e aí eu estou falando não somente de governos, a gente está falando do próprio setor empresarial, das empresas, e aí das mais diversas, multinacionais, grandes, pequenas, médias empresas, dos vários setores, extrativista, do setor de serviços, enfim, uma ampla consulta com vistas a identificar quais seriam as questões de direitos humanos que as empresas elas teriam que estar engajadas. Em 2008, ele construiu um documento que identificava 3 pilares de princípios, que seriam esses, todas essas questões relacionadas a direitos humanos a empresas. Então, foram 3 eixos: proteger, respeitar e remediar, que eu vou aprofundar um pouquinho mais adiante. Em 2011, esse documento, que foi foco de intensas consultas, ele foi levado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e ele foi adotado. Então, é um documento que teve essa ampla discussão e ele é adotado como um documento oficial das Nações Unidas. Nesse período também, para fortalecer a temática, foi criado ainda um grupo de trabalho da ONU sobre empresas e direitos humanos. Esses princípios que eu menciono, que foram grande parte do trabalho do professor John Ruggie, são 31 princípios, e eles vão propor como operacionalizar e como realmente desenhar quais são os deveres e as responsabilidades dos estados e das empresas. Eles buscam estabelecer uma normativa, um padrão internacional nessa temática, no sentido de que o que as empresas devem fazer para prevenir violações de direitos humanos, reparar violações quando elas acontecem, e fazer com que as atividades empresariais, de um modo geral, elas consigam vislumbrar os efeitos de direitos humanos que elas podem causar, tanto efeitos positivos quanto negativos. Esses princípios, eles são, então, podem ser divididos em 3 pilares. Então, um grande pilar desses princípios é o pilar da proteção, que entram no que a gente considera que seria a maior responsabilidade do Estado, no sentido de estabelecer políticas, estabelecer legislação, regulações. Então, quando um Estado ele tem um marco legislativo bastante detalhado, que diz quais são os critérios, o que as empresas devem seguir, ele está orientando, de certa forma, a ação das empresas, no sentido de que evitar que elas violem os direitos humanos. Por outro lado, o segundo pilar, ele vai trabalhar
o tema do respeito, né, do respeito dos direitos humanos a partir das empresas. Então, as empresas, elas devem agir com devida diligência. O que significa? Que elas simplesmente, elas não devem implementar suas ações sem fazer nenhuma análise prévia de direitos humanos. Elas têm que realizar processos que busquem antever quais são os riscos de direitos humanos oriundos do seu negócio. E, uma vez que os seus negócios eles incidam negativamente nos direitos humanos, ela deve responder sobre esses impactos. Ou seja, ela tem uma série de responsabilidades relacionadas aos impactos de direitos humanos. E, por fim, um terceiro pilar que vai estar relacionado ao tema da reparação. Então, a gente está falando de toda uma série de responsabilidades, de ações que podem acontecer e que, elas acontecendo, ela tem um impacto negativo, e o impacto negativo é em pessoas, causa vítimas, e essas vítimas têm o direito à devida reparação. Então, o que se coloca aqui, o que os princípios frisam, é que as vítimas elas devem ter acesso à justiça, e aí eu estou falando do acesso à justiça de uma forma mais ampla, tanto meios judiciais ou não judiciais, com relação à reparação. A gente está falando aqui de indenizações, seja porque, de repente, houve uma desocupação daquele espaço, as pessoas tiveram que deixar suas casas, e aí elas teriam que ser indenizadas pelas suas casas, as benfeitorias que fizeram, todas as questões relacionadas ao impacto que tem na vida econômica dessas pessoas. Então, as pessoas, às vezes, perdem seus empregos por conta de um deslocamento de pessoas. E só para dar um breve exemplo. Então, o processo de devida diligência, ele é chave para que a gente consiga prevenir as violações de direitos humanos nesse contexto da atividade empresarial. A gente fala que um dos princípios-chave da devida diligência é o próprio compromisso político, da organização, ela ter bem evidente, ter público, inclusive, esse compromisso político de que ela está preocupada com os direitos humanos. E isso é muito importante porque é uma forma de comunicar, tanto internamente quanto externamente, que essa empresa ela está buscando construir uma cultura de direitos humanos. Outro passo importante da devida diligência é a escuta às populações mais vulneráveis. Então, a atividade empresarial, ela não deve estar restrita às discussões dentro da empresa. Ela tem que buscar uma interação com a comunidade. Então, dialogar com aquelas pessoas e comunidades que são afetadas pelos seus negócios. Quando a gente fala de grandes empreendimentos que têm um impacto, muitas vezes, em cidades inteiras, comunidades, bairros inteiros, é preciso um espaço de consulta, que as populações, as lideranças, elas sejam escutadas e digam quais são as suas preocupações e possa haver esse espaço de diálogo de maneira a minimizar eventuais impactos negativos para essa comunidade. Isso não quer dizer que, eu acho que tem muito cuidado com isso também, que as comunidades são um empecilho aos negócios das empresas, ou o que muitos dizem, às vezes, um empecilho ao desenvolvimento. Que aí a gente volta para aquela pergunta, desenvolvimento de quem? É o desenvolvimento do negócio em si, ou é o desenvolvimento que a gente quer para a população de um modo geral, o desenvolvimento para a cidade, para a comunidade? Um outro ponto muito importante no processo de devida diligência é que ele deve estar, de fato, a análise de direitos humanos ela tem que estar integrada a todo o processo daquela atividade empresarial. Isso é dizer, toda a parte de gerenciamento de riscos da empresa, quanto à estratégia de sustentabilidade daquela própria organização. Por último, para destacar também, o contexto em que a atividade empresarial está inserida, ele é muito relevante. Porque tem algumas atividades empresariais que, pela própria natureza do negócio, elas estão muito mais vulneráveis a
questões de violações de direitos humanos do que outros negócios. Então, a gente nota, e aí a gente tem inúmeros casos de grandes empreendimentos que o impacto é tão grande naquela comunidade que envolve deslocamento de pessoas de maneira massiva, tanto entrando quanto saindo, né, de determinadas regiões, quanto a gente tem impacto em questões relacionadas a trabalho escravo, à exploração sexual e dentre outras. Então, qual que é a utilidade? Por que a gente tem esses princípios orientadores? Então, os princípios orientadores, eles vão buscar estimular para que as empresas elas se abstenham a violar direitos humanos. Ele vem também provocar esse diálogo entre os diversos atores que devem estar engajados numa discussão com relação às atividades empresariais. Então, engajar as corporações, as empresas, com as comunidades, com as lideranças, com trabalhadores, associações, sindicatos. Ele deve também ser visto como um guia norteador para gerenciamento de riscos. Então, ignorar os direitos humanos já é sabido, isso não é mais novidade para ninguém, que isso envolve custos para as empresas. Então, se lá na frente a empresa não quer gastar realmente com questões de reparação ou mesmo riscos para a sua imagem, ela deve sim estar atenta para as questões relacionadas a direitos humanos. Aqui, muito rapidamente, só para vocês terem uma noção do quanto que essa discussão ela já tem sido feita. Então, os princípios orientadores eles estão aqui já nos anos 2000, onde está essa faixinha amarelo alaranjada, mas questões relacionadas à responsabilidade empresarial já vêm de longa data. Então, todos vocês aqui têm conhecimento de todas as normativas, inclusive da Organização Internacional do Trabalho, com relação às atividades empresariais, mas várias outras esferas têm discutido essa questão, tanto em termos de questões relacionadas ao meio ambiente, e aí também, mais recentemente, os próprios Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que vem também dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Enfim, existe uma série de processos de grandes encontros globais que têm discutido a questão da responsabilidade empresarial. Então, isso aí assim, não deveria ser novidade para ninguém. A gente tem muito subsídio, muito aprendizado, para que a gente possa realmente orientar as atividades da organização em termos de direitos humanos. Em 2011, como eu mencionei, a ONU criou um grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos. Esse grupo de trabalho ele é composto por 5 pessoas, cada uma representando uma região geográfica. Ele tem o mandato de difundir esses princípios orientadores, e eu acho que esse, inclusive, é o motivo de eu estar aqui, de estar trazendo também essa discussão, fomentando essa discussão aqui no âmbito do fórum. Esse grupo de trabalho, ele tem o objetivo também de identificar melhores práticas, estabelecer consultas, emitir recomendações. Em 2015, esse grupo esteve no Brasil, esteve visitando o Brasil. Ele passou 10 dias aqui no país, ele esteve em várias regiões do país. É sempre desafiante visitar o Brasil, identificar a realidade, porque é um país muito grande, mas esse grupo esteve aqui em 2015, em dezembro, e fez um relatório bastante robusto com relação à situação do Brasil. Uma dos resultados, das conclusões que esse grupo divulgou foi que as empresas, e aí falando de empresas de um modo geral, tanto estatais quanto privadas, conheciam quase nada sobre os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Então, as questões de direitos humanos pouco permeavam a realidade das empresas. Então, essa foi uma conclusão que nos chamou, enquanto Nações Unidas no Brasil, também muita atenção, e eu acho que a gente
inclusive gostaria de contar com o apoio do CFA para a gente continuar essa tarefa, né, de divulgar as questões relacionadas a direitos humanos e engajar mais as empresas nesse processo. Esse relatório do grupo de trabalho é um relatório bastante amplo. Ele vai mencionar, por exemplo, a tragédia de Mariana, ele vai mencionar toda uma questão de ataques a próprios defensores e defensoras de direitos humanos que atuam demandando direitos relacionados, seja questões relacionadas à terra, seja questões relacionadas a impacto de grandes empreendimentos, e aí com uma mensagem muito chave, no sentido de que os defensores de direitos humanos, eles vêm para somar. A gente não pode ver defensores de direitos humanos como os nossos inimigos ou os inimigos do negócio. Pelo contrário, eles podem ser atores muito importantes para o próprio diálogo com as comunidades afetadas. Bom, aqui eu gostaria de destacar o papel, a importância das empresas estatais, porque quando a gente fala em empresas, às vezes a associação vem muito rápida com relação a empresas privadas, de como o setor privado ele não está, como ele está engajado em termos de direitos humanos, mas as empresas estatais têm um papel muito grande, e aí aumenta o papel também do Estado. Hoje, 500 das maiores fortunas mundiais estão entre empresas estatais, cresceu 9,8%, esse número para 22,8%. Esse aumento ele tem sido impulsionado por economias em desenvolvimento, a China é um exemplo, empresas públicas têm atuado também cada vez mais de maneira transnacional, ou seja, deixado seu âmbito de atuação doméstico para explorar outros mercados, mercados internacionais, e tem trabalhado também em cada vez uma gama maior de setores. Então, a gente está falando aí em diversos setores de energia, que é muito forte, infraestrutura, serviços públicos, mas também setores como bancário, imobiliário, telecomunicações, etc., no âmbito das empresas públicas, né? Então, o papel do Estado, e aí a gente tem um dos princípios norteadores, que é o princípio 4, que vai falar que os Estados devem adotar medidas adicionais de proteção contra as violações de direitos humanos cometidas por empresas de sua propriedade ou sob seu controle. Ou seja, o Estado ele tem que dar o exemplo. Então, não tem como a gente simplesmente achar que as empresas estatais têm as mesmas ou menos obrigações que o setor privado. Então, o que o Estado deve fazer? Ele tem que definir as expectativas. O que ele espera em termos de respeito de direitos humanos pelas suas empresas? E aí, falando em todas as operações da empresa. Como que é o processo de devida diligência que essas empresas elas devem realizar, tanto no âmbito doméstico, quanto quando elas atuam no exterior. Quais os requisitos em termos de informe, de prestação de contas, né? Como que ela deve relatar periodicamente o que está fazendo em termos de avaliação de risco para os direitos humanos? Como que as empresas elas devem se portar em termos de reparação quando há realmente um impacto negativo a comunidades, a pessoas, ou seja, vítimas de violações de direitos humanos. Então, uma diretriz fundamental é que essas empresas elas sejam cooperativas, ou seja, em vez de criar obstáculos para que vítimas recebam suas indenizações, por exemplo, que elas, ao contrário, elas sejam agentes facilitadores mesmos desses processos de reparação. Um outro conjunto de empresas, corporações que eu queria chamar a atenção com relação à responsabilidade são as pequenas e médias empresas, porque também quando a gente fala de violações de direitos humanos, parece que a gente só olha aqueles grandes casos notórios que muitas vezes mobilizam toda uma mídia internacional de grandes empresas transnacionais. Mas 90% de todas as empresas do mundo são empresas pequenas e médias. E só elas, as pequenas e médias, mobilizam 2/3 dos empregos no mundo. Então, a gente tem que falar também para as pessoas certas, né, para as empresas certas. A gente tem que
não podemos ignorar pequenas e médias empresas, temos que engajá-las também nesse processo. E uma forma de engajá-las é a partir também do Fórum sobre Empresas e Direitos Humanos, que acontece todos os anos, em Genebra, geralmente no período de novembro. Ano passado, esse Fórum de Empresas, ele fez uma discussão muito forte no sentido de que as questões de direitos humanos elas têm que perpassar toda a cadeia de valor das corporações, ou seja, não somente dentro daquela empresa específica, mas olhar todos os terceirizados, todas as contratações que elas fazem, ou seja, olhar toda a cadeia até chegar no consumidor final dos seus produtos ou serviços. E esse fórum também, ele reconheceu que temos muito a melhorar, tanto em termos de conhecimento sobre as responsabilidades de direitos humanos, mas também aquelas corporações que já têm políticas de direitos humanos incorporadas, elas devem prestar contas, ou seja, dizer o que estão fazendo. Dizer o que estão fazendo, como estão fazendo, houve um impacto negativo em comunidades, e aí, o que a corporação fez? Então, tornar público isso. Mais uma vez, o tema das vítimas tem sido bastante recorrente nessas discussões internacionais, e também a questão do trabalho de defensores de direitos humanos. Esse ano o fórum ele ocorre no final de novembro, ele tem inúmeros temas que estão em pauta. Esse é um fórum que ele mobiliza mais ou menos 2.000 pessoas. E a gente está falando de 2.000 pessoas dos 5 continentes. A gente está falando de não uma maioria de governo, porque tem uma participação significativa de governo, mas tem uma participação significativa de organizações da sociedade civil, do setor empresarial, seja público quanto privado, e também de organizações intergovernamentais, como agências das Nações Unidas. Eu destaquei alguns temas, porque eu acho que ontem também foi muito falada a questão da tecnologia, do quanto que a gente tem a tecnologia à nossa disposição, e aí como que a gente lida, né, com esses avanços da tecnologia, tanto no sentido do que ele pode ser usado ao nosso favor, e o quanto a tecnologia também ela pode realmente violar direitos humanos. Uma das discussões que estarão no fórum desse ano é o acesso à reparação no contexto do compartilhamento e processamento de dados pessoais. E aí é um convite aos profissionais de recursos humanos, no sentido do o uso que se faz das informações que o RH obtém, ou mesmo, né, que as chefias, que os funcionários têm com relação aos dados pessoais, como que esses dados são geridos e o que isso pode causar de impacto negativo, né? Bom, já indo, né, para um encerramento, queria mencionar uma forma de aplicação também desses princípios orientadores que tem sido feita, e destacando um conjunto de ferramentas que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos lançou final de setembro. Dentre os princípios, a gente aborda temas relacionados a como que aquela operação ela afeta a comunidade, como que a operação ela afeta o seu interior, no âmbito, seja em termos de recursos humanos, como que está afetando os seus funcionários, como que a organização ela lida, né, com diversas questões a partir dos seus recursos humanos. A gente está falando da própria estratégia de negócio, e aí a gente encontra várias questões ligadas à discriminação. No âmbito da parceria com o CFA, nós já temos vindo trabalhando esses temas ligados à discriminação. Muitas das discussões que temos feitas no âmbito da discriminação baseada no gênero, e aí olhando, por exemplo, quanto que mulheres têm sido excluídas, seja de cargos de chefia, seja ou mesmo da progressão da sua carreira. E outro tema que nós temos trabalhado bastante é a discriminação relacionada à população LGBTI, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e intersex. E as Nações Unidas, então, adotaram um conjunto do que a gente chama de padrões de conduta para a empresa, no sentido de enfrentar a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e intersex. Nesse conjunto de ações, é reconhecer que
se a gente, de fato, a gente quer atingir, e aí são as palavras do nosso alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zaid al-Hussein, que, se nós quisermos atingir um progresso global mais rápido em direção à igualdade para lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e intersexo, as empresas devem não só cumprir com suas responsabilidades de direitos humanos, mas tornarem-se agentes ativos de mudança. Então, significa que a gente não pode simplesmente aguardar ou dizer, não, mas eu não estou discriminando. Hoje se requer mais, um passo a mais. Ok, você não está discriminando, mas o que você está fazendo para promover a igualdade? O que você está fazendo de diferente? E aí, nesse conjunto de ferramentas, a gente detalha algumas possibilidades de ações no âmbito das empresas nessa temática. Então, respeitar todos os direitos humanos no ambiente de trabalho. Primeiro, construir um ambiente livre de discriminação, ter uma política de zero tolerância para a discriminação. Então, o que a empresa está fazendo com os casos de discriminação que são reportados a ela? Ela está fazendo vista grossa? O que ela está fazendo? Ela está dando apoio aos funcionários que se sentiram discriminados, por exemplo? Como que ela está agindo, pensando em prevenir violações de direitos humanos? Como que ela está atuando na esfera pública para que todas as suas ações também tenham uma repercussão na comunidade? Então, tem uma série de ações que são propostas em termos de respeitar direitos humanos, no tema focado no ambiente de trabalho, que eu não vou detalhar, como dar apoio, por exemplo, criando grupos de afinidade, no mercado, como engajar os diversos funcionários da empresa nessa temática, como atuar publicamente. Às vezes a empresa ela diz que não discrimina, que ela não tem problema nenhum com pessoas LGBTI, afinal são pessoas como todas as outras, e é assim que deve ser, mas como que ela pode comunicar isso também, né? Que ela tem essa consideração com relação às pessoas LGBTI. Enfim, o que a gente espera, e aí fica um convite para... amanhã a gente tem uma atividade prevista também aqui nesse fórum, das 2 às 4 da tarde, a gente tem um meeting proposto sobre responsabilidade empresarial, que a ideia é aprofundar um pouco de tudo isso que eu trouxe aqui de maneira mais reduzida. Então, conto com a presença de vocês. E o que a gente espera, de fato, em todo esse processo de engajamento na temática de empresas e direitos humanos, é que, de fato, a gente, inclusive, alcance o efetivo compromisso político e saia também do compromisso político e vá para a prática. Então, não basta, já é um passo muito grande adotar uma política de direitos humanos, mas a gente quer mais, que essa política de direitos humanos ela se transforme realmente em ações voltadas a garantir os direitos humanos. A gente quer o engajamento de todos, das grandes, pequenas, médias empresas, das associações de pessoal, dos sindicatos, de toda a cadeia de valor que envolve o setor empresarial. E a gente quer um engajamento também que saia do engajamento individual, porque é muito importante o engajamento individual das empresas, mas que esse engajamento ele vá também para o âmbito das coligações, das associações de empresas que nós temos, ou seja, passe para o engajamento coletivo. Muito obrigada a todos e eu fico à disposição de vocês. Agradecer, então, essa brilhante apresentação no painel da doutora Ângela e falar que nós somos gestores, não é? Trabalhamos no processo de gestão. Se trabalhamos com gestão, trabalhamos com pessoas. Se trabalhamos com pessoas, não cabe mais a discriminação. Cabe pessoas. Então, a visão, ela tem que ser diferenciada, mas não com discriminação. E sim pessoas. Se somos pessoas, vamos ser tratados da forma igual. É esse procedimento que a gente vem trabalhando há 4 anos frente à ONU com o trabalho decente. Nosso respeito, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Agora, a senhora Carla Paiva.
para a sua exposição. Bom dia a todas e todos. É uma honra e uma alegria muito grande estar participando desse Fórum Internacional de Administração aqui em Gramado. Obrigada. E ver uma audiência cheia hoje para poder discutir um pouco mais sobre princípios de direitos humanos e direitos da infância que estão relacionados à agenda hoje da responsabilidade social corporativa. Então, agradeço pela oportunidade, pelo convite, e pela atenção de todos vocês, pela presença, e desejo a todos uma discussão bem profícua para que a gente possa avançar nessa agenda. Eu me chamo Carla, eu trabalho no Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e vou explicar um pouquinho para vocês por que a gente está aqui e por que a infância hoje ela é um tema que tem a ver com a responsabilidade social corporativa no que diz respeito à proteção dos direitos humanos nas empresas e não necessariamente a uma agenda de filantropia. Embaixo. Bom, então só resgatando um pouquinho, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre infância, os conceitos de responsabilidade social corporativa que são mais utilizados, né? A gente tem um leque na literatura de conceitos que são utilizados pelas empresas para definir a sua atuação responsável na sociedade. E esse conceito ele foi ganhando um dinamismo ao longo dos anos, e ele foi ganhando novos contornos. Então, o tema da responsabilidade social corporativa ou empresarial começou muito ligado ao investimento social corporativo, ou seja, o destino de recursos de investimentos financeiros das empresas para projetos sociais que estavam completamente desconexos dos negócios. E, ao longo do tempo, as empresas começaram a entender que a participação delas na sociedade, nos direitos das pessoas, era um tema que custava, era um tema que trazia prejuízo e que era preciso começar a ser tratado. Então, a partir disso, o tema da responsabilidade social corporativa ganha novos elementos, e o que a gente pode hoje ver na prática das empresas é que o tema está cada vez mais associado com o tema da sustentabilidade. Não sei se vocês conhecem, mas existem, na discussão de sustentabilidade, no conceito de sustentabilidade, o componente do triple bottom line. Esse conceito, esses três componentes, eles convergem na noção de sustentabilidade quando o negócio passa a entender que a sua responsabilidade e a sua atuação, ela penetra em três níveis: o nível econômico, o nível ambiental e o nível social. Ou seja, não é possível mais hoje entender os negócios se a gente não entende o impacto que ele tem na economia e na sua própria economia, no meio ambiente, e como o meio ambiente impacta no negócio, e na sociedade, como a sociedade também impacta no negócio. Então, hoje, a forma mais refinada de entender a responsabilidade social e a sustentabilidade hoje, ela não desconecta esses três temas. E existem muitas sinergias entre eles para poder mostrar que como, no longo prazo, as empresas sustentáveis, elas conseguem adotar políticas e práticas que estão cada vez mais preocupadas em entender os benefícios sociais, econômicos e ambientais das suas operações e dos seus relacionamentos. Então, o conceito hoje, ele sai de uma ótica filantrópica, que era de puro investimento social desconexo ao negócio, ele perpassa para um investimento social mais ligado à comunidade, ou seja, mais ligado ao negócio, e ele olha para o negócio agora como uma gestão de riscos e impactos, né? Então, aquilo que o negócio gera de riqueza, gera de produto, gera de conhecimento, gera de lastro na sociedade, no mercado e na economia e no meio ambiente, acaba também impactando a própria busca pelos lucros. Então, essa gestão de impactos hoje ela é cada vez mais necessária para poder dizer que uma empresa é socialmente responsável ou não. E, obviamente, entendendo isso, nós entendemos também que é um caráter voluntário a responsabilidade social. Não existe uma lei no Brasil
que diga que as empresas precisam ser socialmente responsáveis, apesar de sua personalidade jurídica dizer que ela é um ator na sociedade e que todos os instrumentos legais e jurídicos que nós construímos no país, nos diferentes países, afetam as empresas. Então, não tem como desconectar sua personalidade jurídica do impacto da realidade socioeconômica e política de um determinado grupo ou de um determinado país. Então, era um pouquinho desse resgate que eu queria fazer para a gente poder entender por que a gente vai sair dessa ideia de responsabilidade social que começa lá no início com a sua visão bastante filantrópica e hoje a gente está falando de devida diligência de direitos humanos e de devida diligência olhando para as crianças como público que é impactado pelos negócios. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Bom, a gente tem algumas referências internacionais que nos norteiam para poder compreender hoje o momento em que estamos, em que as empresas estão cada vez mais perseguindo um comportamento socialmente responsável, né? Então, as iniciativas e as estratégias das empresas que foram surgindo nos últimos anos, elas derivam de uma série de declarações, de instrumentos internacionais que foram desenhados, construídos e implementados pelos países, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Foi nesse sentido que a iniciativa do Pacto Global surge em 2000 para poder orientar as empresas sobre quais seriam princípios orientadores para que elas pudessem ser socialmente responsáveis. E, a partir disso, e o trabalho encomendado pelo secretário-geral das Nações Unidas, para o professor de Harvard, professor Ruge, que a minha colega Ângela bem contou para a gente, bem explicou para a gente, a construção desses princípios orientadores que surgem do trabalho que ele fez, quando ele fez a investigação sobre os abusos de direitos humanos que as empresas praticaram, grandes empresas no mundo todo praticaram, e a partir disso também, em 2012, na eclosão da Rio+20, como que as empresas começam a entender que isso tem a ver com a infância e como a gente poderia aí construir princípios que orientar o comportamento das empresas para entender aquilo que a responsabilidade social dela tem a ver e o negócio dela tem a ver com as crianças. Só uma questão de conceito. Quando eu falo criança, eu estou definindo um grupo etário na população que é, nos países todos e no Brasil, mais ou menos em torno de 30% da população e que começa no 0 e vai até os 18 anos de idade. Tá? Então, é um grupo de crianças e adolescentes, mas geralmente a gente usa a criança para facilitar um pouco a discussão. Então, aí, olhando para a agenda da infância, a gente deriva desses princípios do Pacto Global alguns temas relacionados aos direitos humanos e ao trabalho, que é o objeto da nossa sessão aqui. Então, dentro dos princípios do Pacto Global, nós temos 2 que tratam de direitos humanos, que as empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente, e as empresas devem assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos. Isso a Ângela explicou bastante como os princípios orientadores ajudam as empresas a entender como elas podem adotar práticas e ações que implementem esses princípios. Ainda dentro do Pacto Global, nós temos 4 princípios relacionados ao trabalho. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação no emprego. Então, quando a gente olha para esses temas, a gente entende que hoje, isso é baseado num relatório que o Unicef produziu em 2011, e também, eu não sei se vocês souberam da realização nesse ano em São Paulo do Fórum Global da Criança, que foi um evento que ocorreu sobre os princípios de direitos humanos relacionados à infância, e foi um evento promovido pela Rainha da Suécia aqui no Brasil. O conhecimento que a gente conseguiu obter por meio desse estudo do Unicef e o relatório desse evento em São Paulo foi de que trabalho infantil é o único tema que tem a ver com a infância no radar das empresas. Então, se a minha empresa não emprega mão de obra infantil, eu estou bem com relação à infância. Eu também faço um investimento social privado num determinado projeto social, apoio algum hospital ou alguma escola, então está tudo bem. É tudo isso que eu posso fazer pela infância. Então, a gente
gostaria de mostrar um pouquinho por que essa agenda é uma agenda um pouco mais profunda, um pouco mais complexa e como existem oportunidades de a gente reforçar o compromisso pela infância. O próprio professor John Ruggie reconheceu, quando ele inicia seu trabalho em conjunto com os especialistas da infância em 2012, de que as crianças e adolescentes se encontram entre os membros mais marginalizados e vulneráveis da sociedade. Porque uma vez que nós temos pobreza e desigualdade nas sociedades, os grupos que menos têm capacidade de produzir riqueza e ter acesso a todas as habilidades e ter a sua voz ouvida são as crianças. Então, quanto mais pobre uma família, mais pobre ainda as suas crianças. Então, elas podem ser afetadas desproporcionalmente, severamente, permanentemente pelas atividades e as operações das empresas. Então, essa fala do professor John Ruggie foi super importante para poder nos ajudar a entender quais são os leques de temas que são materiais à infância e materiais às estratégias de responsabilidade social e sustentabilidade das empresas para ser tratados. Só para vocês entenderem, quando eu disse que nós temos 30% da população mundial, mais ou menos 30% da população mundial é criança ou adolescente, não há como a gente não entender que esse não seja um grupo, não seja uma parte interessada das empresas. Elas não sejam stakeholders das empresas. São 2,2 bilhões de crianças com menos de 18 anos no mundo. Entre elas, os adolescentes entre 10 e 19 anos de idade representam 18% da população total. 1 bilhão de crianças são privadas de um ou mais serviços essenciais para sua sobrevivência e seu desenvolvimento. Em todo o mundo, 2 milhões de crianças com idade inferior a 15 anos estão vivendo hoje com HIV. São 215 milhões de crianças praticando trabalho infantil no mundo. 101 milhões de crianças não frequentam o ensino fundamental. E 51 milhões de crianças não são registradas ao nascer, privadas de todos os outros direitos que a elas, pelas diferentes legislações, poderiam ser garantidos. Então, não há como dissociar a infância do negócio, não há como entender que a infância não é impactada pelo negócio das empresas, nos seus diferentes setores. E aí, como a gente vai entender por que essa agenda tem a ver com a agenda das empresas? Elas atuam como consumidores do mercado, né? E muito provavelmente vocês conhecem empresas que praticam estratégias de marketing que são direcionadas à infância, que trazem a criança para o consumo. Nós temos aí crianças que são familiares de funcionários. Eu queria entender aqui da nossa audiência, quem não é pai, mãe ou filho? Levanta a mão. As crianças são jovens trabalhadores ou são futuros funcionários e lideranças empresariais. Então, não há como dizer que a infância ela precisa de um investimento financeiro somente pontual e não um olhar mais estratégico das empresas para entender o seu impacto. Então, elas também são membros de comunidades que são impactadas pelas empresas nas suas operações quando elas se sediam em determinado local. Então, é por isso que elas precisam ser consideradas e também ouvidas. Os efeitos que as operações das empresas têm na infância são irreversíveis, né? O Unicef, no início desse ano, lançou uma campanha dos primeiros 1000 dias. Alguém ouviu falar dessa campanha? Essa campanha diz que os primeiros 1000 dias é o momento fundamental para que a criança possa desenvolver todas as conexões neurais que vão definir todas as suas capacidades fisiológicas, mentais, cognitivas, sociais, emocionais, e que vai respaldar a mão de obra que a gente quer contratar nas empresas no futuro. Se são nesses primeiros 1000 dias, grande parte da definição do comportamento desse indivíduo na sua vida e no seu trabalho, como a gente não vai fazer esse investimento? Como a gente não vai entender que a infância não tem relevância para o negócio? Então, o impacto que as operações das empresas causam nesses primeiros momentos da vida são irreversíveis e não tem como nós voltarmos para trás. Então, o momento é agora. Eu ouço muito em palestras as empresas dizerem assim, nós temos que investir nas crianças, porque as crianças são o futuro. As crianças não são o futuro, as crianças são hoje. Porque no futuro já era. No futuro, aquilo que nós não protegemos hoje, nós não vamos ter de capacidades e habilidades plenamente usufruídas no futuro. Então, a infância não é amanhã, a infância é o hoje e a infância é o amanhã. Para dar um dado de realidade para vocês do Brasil, nós fizemos um grande investimento na primeira infância ao longo dos últimos anos. Né?
ao mesmo tempo que nós conseguimos reduzir em 22 mil mortes de crianças com a redução da mortalidade infantil, a gente também teve um outro problema com isso, porque a gente fez só um investimento na primeira fase de vida. O que acontece quando essas crianças crescem? Elas se tornam adolescentes. Elas se tornam adolescentes e o investimento não é feito também da mesma forma nesse ciclo de vida. E aí o que acontece? A gente perde essas crianças, esses adolescentes para a violência. Então, como fazer um investimento? Como a gente conseguiu perder 22 mil crianças, a gente conseguiu ganhar 22 mil crianças que não foram mortas nos seus primeiros anos de vida, e a gente conseguiu perder mais de 80 mil adolescentes assassinados que perderam suas vidas no segundo ciclo de vida. Então, a infância ela não é amanhã, e a infância ela também não é só também os primeiros anos de vida. Nós temos que fazer um investimento nos 2 ciclos de vida, nos 2 primeiros ciclos de vida. E por isso que essa agenda para o Unicef, no seu trabalho com as empresas, é prioritária. Então, com isso, um novo marco internacional da proteção da infância surge para as empresas e vai nos ajudar a entender quais são ações que podemos realizar para poder proteger esse grupo etário tão vulnerável e tão especial. Então, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é o tratado internacional de maior adesão no mundo, em seus protocolos facultativos, são 193 países, atualmente Estados-partes. Nós temos a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, uma sobre as piores formas de trabalho infantil e a segunda sobre a idade mínima de trabalho. Nós temos também o que ficou conhecido como os direitos da criança e os princípios empresariais, que foram desenhados em 2011 a partir do trabalho do professor Ruggie e que, por conta da maior compreensão sobre esses impactos na infância, foram se consolidando como uma agenda nova para as empresas atuarem, entendendo a sua gestão de riscos e a sua gestão de impactos. Então, lembrando um pouco do que a minha colega Ângela já disse, né? Nós temos os princípios orientadores de empresas de direitos humanos, em que define que a tarefa do Estado é de proteger, de criar os instrumentos jurídicos e legais para poder orientar o trabalho dos diferentes atores, o que inclui as empresas. Nós temos a responsabilidade legal das empresas de respeitar o que está nas legislações e a responsabilidade social de promover os direitos. E nós temos também que os direitos das vítimas de acessar formas efetivas sobre como remediar, também como parte do radar, do leque de opções que as empresas precisam atuar para poder implementar esses princípios orientadores. Então, foram construídos 10 princípios empresariais olhando para a infância, e esses princípios se dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo, esses princípios são vistos no ambiente de trabalho, e eu vou explicar um pouquinho mais. Esses princípios têm a ver também com as práticas de mercado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de produtos e serviços seguros para a criança, quando a gente fala de estratégias de marketing das empresas que não promovem os direitos da criança e que, muito pelo contrário, puxam a criança para o consumo, vulnerabilizando a criança. Nós temos também ações que estão norteadas para o mercado. E aí a gente tem também um terceiro grupo de princípios que estão olhando para a comunidade e o meio ambiente, que é talvez aí onde que, dentro da pauta ambiental, mais se conhece sobre impacto, né? Nós temos aí na discussão das Nações Unidas e na discussão da responsabilidade social uma grande compreensão das empresas sobre os seus impactos ambientais. Mas a gente esqueceu das pessoas, a gente esqueceu de começar a olhar para esses riscos e impactos para a vida das pessoas. Então, essa agenda de princípios empresariais de direitos da criança faz essa sinergia entre os impactos no meio ambiente, na comunidade, e como isso tem a ver com as crianças. Então, a gente tem princípios relacionados ao meio ambiente e o acesso à terra. A gente tem também um princípio relacionado às medidas de segurança das crianças nas obras, nas operações e obras das empresas. Nós temos também o papel das empresas em situações de emergência, né? Nós sabemos que tem muitas empresas que atuam tanto no abuso de direitos da criança numa situação de emergência, quando há uma crise humanitária, quando há uma empresa que emprega meios violentos para poder fazer valer os seus interesses, quando ela oferta armamento. E também nós sabemos que tem empresas que atuam oferecendo
os subsídios mais básicos que vão apoiar aquela criança que está numa situação de assistência humanitária e que é urgente, como acesso à água, medicamento, agasalho e repatriação das famílias, né? Tem um trabalho bem interessante nesse tema que o Pacto Global está fazendo, sobre como as empresas hoje, nas diferentes áreas de RH, estão começando a selecionar nas empresas mão de obra de mulheres migrantes, que entram no país completamente desprotegidas e sem instrumentos que vão ajudar uma nova reinserção no mercado de trabalho, porque elas talvez não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a um trabalho com as suas comunidades, não tiveram uma convivência familiar, então elas chegam no Brasil e começam a trabalhar numa empresa que tem a coragem, que tem gestores de RH e líderes empresariais com coragem e com uma visão de que a diversidade de pensamento e a diversidade cultural que essa pessoa traz vai ser importante para diversificar também o conhecimento dentro daquela empresa e a prática que essa empresa vai ter no mercado. Então, é um trabalho bem interessante, estou fazendo propaganda porque é uma iniciativa nova que está ganhando projeção e convido vocês a conhecer um pouquinho mais, entrar em contato com o pessoal do Pacto, caso tenham interesse, e a empregar a mão de obra de mulheres migrantes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre... Eu já falei um pouco sobre isso. O ambiente de trabalho, porque nós temos princípios relacionados ao ambiente de trabalho e que olham para as crianças como prioridade, né? E por que então essa responsabilidade social corporativa, olhando para a infância, é importante para as empresas? A gente tem o princípio número 2, que diz que as empresas precisam contribuir para a eliminação do trabalho infantil, inclusive em todas as atividades empresariais e relações comerciais. Eu acho que é uma coisa engraçada, porque quando a gente lê essas frases, a gente fala, mas isso é tão básico, né? Mas isso é tão repugnante saber que ainda tem sociedades que fazem o uso da mão de obra infantil. No caso do Brasil e no caso da América do Sul, nós temos estudos que mostram que, ao longo dos anos, nós trabalhamos muito para reduzir o trabalho infantil. Mas ainda há setores em que esse tema é bastante preocupante. Um dos setores, por exemplo, que é bastante preocupante é a indústria têxtil, é o setor da mineração. Então, são setores que, às vezes, não estão tão próximos da gente. Mas aí, quando a gente pensa no tamanho das cadeias produtivas que esses setores têm, a gente entende que está muito perto da gente. O Brasil, a questão do trabalho infantil no Brasil, a questão não é tão próxima do trabalho de abuso das empresas nesse tema. O trabalho infantil hoje está muito associado com as piores formas de trabalho infantil, que é a exploração sexual e o trabalho doméstico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos pessoas que estamos nas empresas e que precisamos olhar para esse tema para dentro da nossa casa. Então, nós temos um papel por mais que as nossas empresas no Brasil tenham cada vez mais melhorado as suas práticas de não empregar mão de obra infantil, a gente precisa também, como funcionários daquela empresa que compartilham de determinados valores daquela empresa, levar isso para dentro de casa e entender se, no contexto das pessoas com quem a gente convive ou de grupos que a gente convive, se a gente não tem um papel também a contribuir. Um outro princípio que tem a ver com proporcionar trabalho decente para os jovens trabalhadores, seus pais e educadores. A OIT tem um conceito muito interessante sobre trabalho decente e que quem norteou toda a discussão de trabalho decente no mundo todo e tem instrumentos jurídicos que mostram como as diferentes regulações dos países precisam estar alinhados com esse tema do trabalho decente, se os países são assinantes das diferentes declarações da OIT. Mas eu vou trazer aqui elementos importantes relacionados à agenda do trabalho decente e à infância para a gente poder pensar um pouquinho por que isso tem a ver com a infância. E assegurar a proteção e a segurança das crianças em todas as atividades. Desculpa. Em todas as atividades e as instalações empresariais. Bom, e aí aqui a gente começa um pouquinho sobre os temas de materialidade que tem a ver com o ambiente de trabalho, o papel que eu tenho como gestor de RH, o papel que eu tenho como líder empresarial, ou um papel que eu tenho dentro de um grupo empresarial que pode nortear a atuação de um determinado grupo de empresas para poder promover práticas mais positivas na sociedade. Então, a gente tem o trabalho infantil e a exploração sexual de meninas e meninos por funcionários ou na cadeia em operações das empresas. Então, por exemplo,
A realidade é que as grandes empresas, por exemplo, não empregam mão de obra infantil nas suas operações. Quem de vocês conhece algum gestor de RH que participa dos processos de contratos, de licitações das áreas de negócios? Alguém participa desses processos de investigação sobre o emprego de mão de obra infantil na cadeia pela sua empresa? Levanta a mão quem faz isso. Isso é significante para a gente entender. O papel da gestão de empresas, ele é um papel que fica isolado numa área específica ou ele permeia toda a operação da empresa, todas as diferentes áreas e departamentos de uma empresa? Então, geralmente, a gente tem as assessorias jurídicas das empresas que fazem revisões de contratos, mas a gente não tem instrumentos nas empresas hoje que fazem um devido monitoramento e investigação dos diferentes casos de exploração sexual ou de trabalho infantil que podem existir na cadeia. E aí sim é onde está o problema. E por que essa é uma questão não só de desenvolvimento de pessoa e de desenvolvimento do negócio? Porque é aí que estão os principais custos judiciais, trabalhistas, que essa empresa vai vir a ter no mercado, na sociedade, na sua relação com o governo. Então, quando a gente fala de responsabilidade social, ela não é só um desenvolvimento focado nas pessoas, ela é um desenvolvimento focado nas pessoas que tem repercussão no negócio, tem repercussão financeira do negócio. Então, com uma visão de longo prazo, hoje, um líder de responsabilidade social consegue estimar o custo de não ser socialmente responsável na sociedade. Então, até uma provocação aqui para o nosso debate, mas existem empresas hoje que já entenderam isso e que já estão fazendo investimentos para fazer esse tipo de identificação de problemas na sua cadeia. A gente tem também a questão do trabalho decente, né? Quando a gente falou lá que existe um compromisso de trabalho decente dos pais. Esse trabalho decente, ele é necessário justamente porque a gente tem nas empresas, na área de RH e nas diferentes outras áreas, nos parceiros de negócio dessa empresa, pais, mães, tios, tias, avós, que trabalham e que também estão sujeitos a determinadas práticas que, às vezes, não protegem necessariamente as condições de vida daquela criança, que aquela família é responsável. Então, a gente tem longas e cansativas jornadas de trabalho que impedem ou dificultam sua participação nos momentos de desenvolvimento de seus filhos. Na maior parte das vezes, os funcionários eles não têm opção de negociar essas jornadas de trabalho. E aí, quando se ausentam, acabam também estando sujeitos cada vez mais a mecanismos de punição. Ou de não continuidade dos próprios contratos, né? Então, a gente tem empregos temporários e jornadas rotativas que acabam vulnerabilizando cada vez mais esses funcionários, né? Entendendo que a nossa empresa hoje recruta mão de obra em diferentes operações, em diferentes estados, em diferentes municípios, a gente pode pensar que essas pessoas que estamos recrutando são pessoas vulneráveis, são pessoas que vêm de uma situação de pobreza importante. E como a gente vai atuar como gestores, como empregadores, para poder proteger esses direitos dessas famílias que estão lá no campo da operação da nossa empresa, quando a gente está aqui na sede da empresa. Então, olhando para esses e como isso significa falar de desenvolvimento, como isso significa falar de contribuição para a Agenda de 2030, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente também tem o problema da baixa remuneração, porque se a gente tem funcionários que têm salários mais baixos, esses salários acabam gerando uma precarização maior das condições de vida dessas famílias, né? Não permitindo com que elas possam arcar com custos de alimentação dessas crianças, da educação quando não existe uma creche próxima, quando não existe um equipamento social próximo, o tratamento médico numa situação de necessidade, lazer, tempo livre, enfim. E a situação é mais complicada. E a gente tem também outro tema relacionado, que é os espaços não amigáveis nas empresas para as gestantes ou para as mães que precisam trabalhar, que não têm horário flexível para poder apoiar o tratamento dos seus filhos e também dos pais que não podem participar desse processo. Hoje, as legislações são mais difíceis para os pais em termos de participação, porque as licenças paternidades duram bem menos tempo do que as licenças maternidades. Isso acontece porque a mulher precisa, no mínimo, por recomendações das Nações Unidas,
pelo menos amamentar por 6 meses, mas a gente está cada vez mais entendendo que a participação da família nos primeiros momentos da vida é o que vai fazer com que esse indivíduo cresça da melhor forma possível para poder ser mão de obra produtiva na empresa. Então, nesse contexto, como ficam os mais pobres e como a sua empresa contribui para o desenvolvimento sustentável a partir das suas ações no ambiente de trabalho? Aqui tem uma série de recomendações que nós fazemos, nós começamos a iniciar agora um trabalho de campanha por esses temas, olhando para o ambiente de trabalho, dentro do Unicef. Com relação aos horários de trabalho, adaptar as suas políticas de recrutamento para garantir que haja quadro adequado de funcionários por jornadas para evitar as horas extras. Desenvolver políticas claras sobre hora extra, estabelecer sistemas de monitoramento e canais de denúncia para identificar possíveis brechas legais ou em suas próprias políticas de recursos humanos. Oferecer a pais e mães horários regulares e maior flexibilidade para se ausentarem em situações de necessidade de suas crianças. Não punir ou aumentar o nível de pressão a funcionários que não podem trabalhar em hora extra. E isso a gente tem visto cada vez mais como uma questão difícil nos debates políticos que o Brasil está fazendo agora, de precarizar as condições do trabalhador e fazer com que esse tipo de problema venha a ser não um problema legal. Então, as empresas que têm responsabilidade social precisam ter a liderança para poder implementar ações que vão cada vez mais proteger os funcionários de uma carga longa de trabalho, cansativa, que não permite essa participação na vida dos seus filhos. Salários. A gente precisa atender os parâmetros oficiais de salários e garantir que essas horas trabalhadas sejam devidamente calculadas, que os funcionários tenham informação transparente e completa sobre essas horas e sobre como esses cálculos são feitos. A gente precisa conceder benefício aos funcionários que não conseguem arcar com determinados custos sociais para que a gente possa reduzir custo, para que a gente possa reduzir ausência, para que a gente possa não ter o impacto econômico das ausências do trabalhador na empresa. E a gente precisa também se associar com outros grupos empresariais, com os competidores, para poder pilotar e medir impactos de custos de aumento de salários e benefícios, porque muitas das vezes a gente ouve do empregador que isso é custoso. Isso pode ser mais custoso no curto prazo, mas se a sua empresa quer permanecer no mercado e ter um lastro de mais longo prazo, ela precisa fazer pelo menos um cálculo sobre esses benefícios que precisam ser concedidos a esses trabalhadores que se ausentam, para entender que talvez esse impacto na produção ele não é significativo e muito pelo contrário. Contratos temporários. A gente precisa parar de utilizar contratos temporários quando a gente precisa de mão de obra permanente. E a gente faz muito isso no Brasil. A gente precisa trabalhar com os competidores, com parceiros de negócios e outras partes interessadas para avaliar os custos e benefícios desses contratos temporários. Porque no longo prazo, às vezes não tem esse custo. E o que a sustentabilidade nos diz é que muito pelo contrário, é redução de custos. Apoio à primeira infância. A gente precisa também construir medidas de erradicação dos testes de gravidez e discriminação nos processos de recrutamento. Até hoje existem empresas que não recrutam mulheres grávidas. Até hoje, a Fundação Getúlio Vargas soltou uma pesquisa em que, no 6º mês, após a mulher ter dado à luz, ela perde o emprego numa grande empresa no Brasil. Numa empresa que, por exemplo, tem uma política de licença maternidade obrigatória de 6 meses. Como assim? Como eu estou dizendo que a gente está protegendo a primeira infância se essa mãe vai perder o emprego depois de 6 meses de trabalho? A gente precisa estabelecer uma política clara de horários de trabalho de gestantes e mulheres em fase de amamentação. Implementar diretrizes do país sobre salas de amamentação. O Brasil tem diretrizes claras sobre como essas salas de amamentação precisam ser implementadas dentro do ambiente de trabalho. E eu não estou dizendo sobre o ambiente de trabalho da sede da minha empresa, bonita, no prédio bonito da capital. Eu estou dizendo no parque, eu estou dizendo no campo. A gente precisa promover ações de campanha sobre a amamentação no setor, campanhas por mais e longos períodos de licença maternidade e paternidade. O Brasil pilota os piores períodos no mundo e na América do Sul sobre tempo de licença paternidade. A gente precisa erradicar o trabalho infantil. Por mais que ele já é um tema que não está tão centrado na ótica das grandes empresas, ele é um problema na cadeia produtiva. Então, a gente precisa parar de reduzir a pressão, a gente precisa começar a reduzir a pressão dos fornecedores e começar a atuar mais com esses fornecedores para que eles possam entender esses riscos, para que eles possam identificar esses riscos e serem parceiros na identificação de situações de trabalho infantil, para que eles possam também ser parceiros em como erradicar esse trabalho infantil. A gente precisa também
engajar as comunidades de impacto, fortalecendo o sistema de garantias de direitos nos diferentes municípios onde eu tenho obra, onde eu tenho um serviço, onde eu tenho um comércio, para que a gente possa ter resposta eficaz de erradicação do trabalho infantil, para situações de casos de trabalho infantil. E um outro tema que, para finalizar, eu sei que eu já estou super tarde, super atrasada no meu tema, é um tema que também exige coragem do RH, e é um tema que exige coragem do empregador. A gente tem a lei da aprendizagem, que define que, dentro de um regime especial, as empresas que têm cadastro no governo federal, elas precisam, pelo menos, recrutar 5% de mão de obra aprendiz. Ou seja, é uma mão de obra possível de acontecer a partir dos 14 anos até os 29 anos de idade, dentro de um sistema protegido de trabalho. Não é uma troca de mão de obra barata, é um processo de aprendizagem para que a gente possa, como empresa, praticar a nossa responsabilidade social, dando maiores oportunidades de inserção no mercado de trabalho por parte desses grupos. E a gente precisa também parar de recrutar só esses jovens que estão ali próximos. A gente tem que trazer os jovens que são mais vulneráveis, os jovens que hoje estão sendo assassinados pelo Estado, os jovens hoje que estão sendo considerados não como jovens, não como adolescentes, mas estão sendo considerados como criminosos e tratados como adultos no nosso sistema prisional. Então, é preciso coragem por parte das empresas, é preciso coragem por parte dos empregadores, é preciso coragem dos gestores em RH para trazer esses grupos de vulnerabilidade para dentro da empresa e começar a aprender com eles sobre novas formas de fazer o negócio. Fica aqui o convite para que essas empresas e para que vocês, como gestores da área de RH, possam cada vez mais influenciar nesses processos de recrutamento de mão de obra em regime de aprendizagem, que está dentro da lei e que é bom para o mercado e que é importante para o desenvolvimento do país. Muito obrigada. Ficam os meus contatos. Carla Parra, muito obrigado. Nosso respeito, nossa consideração por estar aqui conosco. E lembrar que falar do trabalho decente, ou falar das nossas crianças, a gente sempre lembra em investimento. Um país que quer melhorar, um país que quer crescer, um país que quer desenvolver, ele tem que lembrar do investimento. E o investimento na criança, ele passa por nós empresários, por nós que temos um processo de gestão. Lembrando que esse investimento é em educação e é em saúde. Nós vamos conseguir melhorar, mas não só através da nossa casa enquanto pais, mas enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto processo das organizações a que nós todos estamos responsáveis por isso. Nosso muito obrigado e vamos agora abrir aos questionamentos dos nossos administradores que estão aqui no fórum. Muito obrigado e voltamos depois aos nossos agradecimentos. Tá, mas tem que aumentar aqui, porque senão eu não vou conseguir. Não, aqui dá. Tá. Tiago Martelotti questiona: com a reforma trabalhista, cuja implementação está prevista para dia 11/11/2017, será um retrocesso à conquista em relação à responsabilidade social. Saiu ontem uma reportagem na Folha de São Paulo que empresas estão receiosas em pôr a prática da reforma trabalhista. Como a ONU tem lidado com esse envolvimento, essa questão política, essa questão social? Nós sabemos aí da reforma trabalhista, não é? Eu acho que uma questão que pode ser dividido entre as duas, mas eu vou passar para a Ângela para nos ajudar nesse questionamento.
Obrigada. Agradeço a pergunta do Tiago, que eu acho que tem vários temas de preocupação que a sociedade brasileira tem discutido bastante intensamente, né, diversas reformas em termos de legislação em variados assuntos. As Nações Unidas no Brasil têm um papel de cooperação técnica com o Estado brasileiro, no sentido de apoiar o Brasil para que consiga cumprir com as suas responsabilidades no âmbito do direito internacional, e aí, em particular, quando a gente trata, né, dos temas mencionados, as suas responsabilidades em termos de direitos humanos também. A gente tem um arcabouço bem amplo em termos de convenções internacionais, tanto no âmbito do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, quanto até no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vão abordar questões relacionadas ao direito ao trabalho, ao direito a um trabalho digno, né? Não é somente ao direito a trabalhar, mas a um trabalho digno. Foi a tradução que foi feita, usa também, né, o trabalho decente. Então, as Nações Unidas, e aí a gente, nesse tema do trabalho em especial, a gente tem a liderança da Organização do Trabalho, da OIT, que acompanha todos esses processos de mudança de legislação, e as Nações Unidas se posiciona no sentido de apoiar tanto os legisladores quanto gestores e as diversas categorias, no sentido de orientá-los de quais são os compromissos internacionais nesse tema. Quando a gente fala de direitos econômicos, sociais e culturais, dentre eles está o direito ao trabalho digno, a gente fala de direitos que observam determinados princípios, como, por exemplo, o princípio da progressividade. A gente entende que é um direito que ele deve observar uma crescente. Então, os estados, e principalmente aqueles ainda em desenvolvimento, eles estão no caminho de ir aumentando a proteção aos seus trabalhadores. Ou seja, vai aumentando, é uma crescente. Qualquer retrogressão, né, desses direitos, se entende que está indo de maneira contrária a todos os compromissos que estão sendo feitos nesse sentido. Então, sempre as orientações das Nações Unidas são nesse sentido, de olhar o que está sendo proposto, de ver se o que está sendo proposto ele está em consonância com os compromissos internacionais de direitos humanos. Imagino que vem alguma pergunta também sobre a questão do trabalho escravo, que as Nações Unidas também se manifestou nessa temática, que foi também considerando o que a gente tem de conjunto de obrigações no âmbito internacional. Então, existe já de maneira muito consolidada no âmbito internacional que o trabalho escravo ele deve ser combatido, todas as medidas possíveis devem ser tomadas pelos estados, seja no âmbito de legislação para coibir essas tais práticas, ou então elas ocorrendo no sentido de o tipo de responsabilização que deve ser encaminhado para que as pessoas sejam punidas, ou que, enfim, que essa prática ela não se repita. Então, tudo isso deve ser tomado pelo Estado. Então, as Nações Unidas, elas não têm o papel de condenar estados, né, em termos de descumprimentos, mas é um espírito bastante de cooperação. Como eu disse, as Nações Unidas, a gente é um órgão intergovernamental, então o Brasil é um estado que faz parte das Nações Unidas, e o espírito é bastante de cooperação. Então, sempre quando existem mudanças legislativas, as Nações Unidas buscam colaborar para que haja um melhor entendimento, principalmente dos compromissos internacionais que foram assumidos. A gente entende que nós temos conquistas, né, doutora? E essas conquistas levaram anos, levaram experiências, levaram trabalhos. E é muito ruim quando a gente fala no contexto
daqui da apresentação, o retrocesso. Então, este é um papel que nós temos uma visão diferenciada enquanto profissionais de administração. A senhora quer complementar? Bom, eu acredito que, independente das discussões no nível político que estão acontecendo no Brasil e que causam preocupação por parte das Nações Unidas nos diferentes retrocessos com relação aos cumprimentos que o Brasil assumiu nas diferentes convenções e declarações internacionais de proteção aos direitos das pessoas, eu acho que essa mesa essa audiência aqui está discutindo um tema que não é de legislação. A gente está discutindo aqui a responsabilidade social. Então, existe aqui um instrumento poderoso para que as empresas possam avançar, independente dos avanços ou retrocessos das decisões políticas. Então, se a gente está falando de responsabilidade social corporativa, a gente está falando de um grupo de líderes, um grupo de gestores que estão servindo como referência para a sociedade de que não é aceitável mais retroceder nesses compromissos internacionais, como é o caso da Declaração Universal, como é o caso da Convenção dos Direitos da Criança. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que o Brasil, com tanto sacrifício, com tanta discussão, com tanta participação, conseguiu desenvolver e trazer para a sociedade como um marco na proteção dos direitos da criança. E somos responsáveis por isso. Silvio, faz a doutora Carla, diante da crescente concentração de renda em nível global, como proteger a infância num contexto de sobrevivência difícil? Nós sabemos que a responsabilidade social ela é bastante afetada nos momentos de crise econômica. E eu tenho acompanhado as discussões de responsabilidade social no nível das lideranças corporativas, e o que eu vejo na discussão é que exige coragem e exige um compromisso de trazer os mais vulneráveis para serem tratados pelos investimentos sociais das empresas. Então, é um compromisso de longo prazo. Realmente, a crise econômica ela traz uma necessidade de um olhar da empresa para o rendimento de curto prazo. Mas a empresa, e já tem vários estudos no mercado que mostram que as empresas que, inclusive, adotam estratégias de sustentabilidade que olham para o longo prazo, elas estão mais resilientes às crises econômicas e políticas. Então, é preciso trabalhar hoje para o amanhã, é preciso trabalhar hoje com o olhar do resultado para amanhã. E é isso que vai garantir que as empresas consigam superar momentos de crises econômicas ou políticas. Bem, agora do Luiz Fernando Gonçalves. No contexto atual que as organizações estão inseridas, qual ou quais os maiores desafios para a implementação das orientações segundo o Pacto Global? Obrigada ao Luiz. Eu acho que são inúmeros desafios para a implementação dos princípios orientadores pelas corporações. O primeiro delas é o desconhecimento. Então, não dá para implementar aquilo que a gente nem sabe que existe. Então, por isso, esse desafio de divulgar o que são os princípios. E os princípios, como foi dito já, ele é um conjunto de diretrizes que vão orientar, né? E que estão baseadas, sim, em normas internacionais. A Carla mostrou uma lista de normas internacionais que dão a fundação, digamos assim, desses princípios. E aí são inúmeros desafios, tanto em termos de conhecimento, e conhecimento não só por conta da chefia da organização, né, da presidência, da diretoria, mas por todos os seus funcionários. Porque eu acho que, quando a gente fala em garantir os direitos humanos, a gente está falando a gente está perpassando pelas diversas operações da empresa. A gente está falando desde a área de recursos humanos, desde aquela área mais estratégica, a área de contato com os fornecedores, a área de marketing, enfim. Então, quando a gente fala também de conhecer os princípios para poder implementar,
a gente está falando do engajamento de todos os profissionais da empresa. Então, toda empresa tem que conhecer quais são as responsabilidades de direitos humanos. A Carla mencionou em vários momentos, né, como que as empresas elas podem, e aí de maneira bem prática, realmente garantir, proteger a infância, garantir os direitos das crianças. E aí a gente vê em diversas áreas. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como implementar. E aí existem várias experiências já de empresas brasileiras, mas também de empresas de vários lugares do mundo, do que elas estão fazendo, do que está dando certo, o que está funcionando. Então, eu acho que é um caminho que as empresas elas têm que trilhar. Eu acho que hoje, no contexto atual das corporações, não existe uma possibilidade de escolha de não trilhar esse caminho. A gente vê no contexto da agenda global, e eu acho que ontem o tom da abertura desse evento também foi nesse sentido, de que não dá para ficar parado. A gente precisa mudar, a gente precisa transformar as organizações. E uma forma de transformar é conhecer também as outras experiências e colocar em prática. E nós, enquanto profissionais que aqui estamos, para um melhor aprendizado, uma melhor discussão da realidade de todos os processos, né? Estamos com 650 pessoas neste evento, pessoas essas que trabalham com pessoas. Então, eu acredito que faremos a diferença. E cada dia nós estamos comprometidos com este novo processo de gestão em uma nova era. Não é verdade? É só ressaltar a importância, a fragilidade que a responsabilidade social tem na cadeia, né? Então, a cadeia produtiva é onde a gente encontra aqueles 2/3 das empresas que a minha colega Ângela mencionou, né? Onde a gente tem 90% do setor privado atuando no nível do pequeno e do médio negócio. E são eles que estão na cadeia produtiva das grandes empresas. Então, é importante que os gestores de pessoas das empresas estejam presentes também nas discussões da cadeia produtiva, para que esse aprendizado possa não ficar ali cerceado num determinado departamento. É importante que esses temas de direitos humanos sejam levados para a cadeia, sejam monitorados pela área de RH ou pela área de gestão de pessoas. É um pouco da minha recomendação aqui para a nossa discussão. Eu gostaria que você fizesse o convite para amanhã, porque nós estaremos juntos, por favor, e aí eu vou falar desses 2 questionamentos que temos ainda. Oi. Funcionando mais. Vou deixar. Bom, queria refazer o convite então para amanhã. Amanhã às 14h a gente tem na programação reservada um meeting, né, um encontro para aprofundar esses temas ligados à responsabilidade das empresas, das corporações. A ideia é que amanhã a gente aprofunde, trazendo exemplos bem concretos, discutindo alguns casos, algumas situações que vão dizer o que pode ser feito, né? O que a gente tem de experiência. Eu mencionei ainda há pouco o tema LGBTI. Então, a empresa pode dizer: mas eu não tenho problema, a gente não discrimina. Mas espera aí, você está preparado para receber, então, uma pessoa trans? Você já adotou a utilização do nome social? É uma questão que deve ser considerada. Então, só para dar um exemplo de coisas que a gente espera discutir amanhã. Como que as empresas elas devem fazer essa análise de direitos humanos, análise de risco? O que deve ser considerado? Então, acho que tem várias questões aí que a gente pode discutir e colocar a mão na massa, né? Discutir um pouco mais na prática e trocando experiências de quem, por exemplo, que eu tenho certeza que aqui estão participando pessoas que já vivenciaram diversas situações, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade para trocar experiência nesse sentido. Então, fica o convite, amanhã, das 2 às 4 da tarde, a gente vai estar reunido no meeting sobre responsabilidade empresarial.
todos convidados. É importante para nós, enquanto profissionais, conseguir ver esta parte, enxergar mesmo a questão da discriminação. Até onde nós conseguimos demonstrar o eu que você coloca como você, ou teu filho, ou a tua família. E será que você realmente é capaz de fazer isso? Porque é uma questão da gente já ter um trabalho com a ONU e a gente sabe que a ONU é 100% sem discriminação. Então, todas lá são contratadas pessoas. Mas as empresas, elas estão preparadas para contratar pessoas? Ou elas estão ainda na questão de gênero? Tão somente. Amanhã estamos preparados? Mas pode ser um questionamento, se assim quiserem. A questão da criança. Será que quando você realmente vai contratar... Porque uma questão é você trabalhar na empresa na questão da legalidade. Outra coisa é você ir a trabalho com o Ministério Público do Trabalho, através do trabalho da criança e do trabalho escravo, porque é dentro da ilegalidade. Então o pensamento é, o eu de novo volta, não é? Mas você não trabalha só com a questão, porque as pessoas, elas não respeitam a si próprio, quando ela faz uma contratação. Mas nós, enquanto administradores, nós, enquanto gestores, enquanto estamos à frente de todo um processo, não só da retomada, mas da realidade daquilo que nós queremos inserir no mercado e estarmos preparados com a visão do hoje e não só do futuro. Posso ainda complementar? Claro, evidente. Ou então mesmo quando a gente fala na empresa promover não discriminação, quando só vem a questão de pessoas com deficiências. Eu tenho que preencher a cota, né? E aquela correria para conseguir uma pessoa com deficiência. E às vezes, quando consegue, aí se dá conta. Contratou uma pessoa cadeirante e tem uma rampa para ela entrar na empresa? Enfim, eu acho que esses temas são temas super relevantes quando a gente fala das várias populações e da diversidade que somos enquanto seres humanos, e aí tanto enquanto empregados das empresas, ou clientes das empresas, ou fornecedores das empresas, sejam públicas, sejam privadas. A gente tem uma diversidade muito grande, a gente fala muito minorias, mas que quando a gente junta as minorias vira uma grande maioria. Então, a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de mulheres com demandas, como a minha colega Carla mencionou, amamentação. Então, e aí? Chega, às vezes, uma cliente que chega com a criança pequena para visitar aquela empresa e não tem um lugar adequado para ela fazer a amamentação. Para dar um exemplo, a gente está falando de pessoas LGBTI, a gente está falando de populações tradicionais, populações indígenas, quilombolas, enfim, a gente tem um conjunto enorme de populações, uma diversidade enorme aqui no Brasil, migrantes e refugiados, porque hoje o Brasil também é um país que se colocou como receptor dessas populações. Então, antes o Brasil era um país cuja população saía muito para outros países. Hoje o Brasil recebe muitos nacionais de outros países que se veem atraídos, né, pelo Brasil hoje. Então, hoje a gente vê que no âmbito das corporações, outros desafios se somaram àqueles já existentes. Né? E aí como é que a gente faz? A gente não pode continuar fazendo o mesmo. Então a gente precisa realmente adotar novas estratégias para se adaptar a esses novos desafios. Obrigada. Depende de nós, não é? Enquanto organização. Nós não podemos ficar na eminência da política do governo, e sim trabalhar a questão, até como organização que somos, a questão da Unicef, da OIT, a questão da ONU, a questão nossa enquanto Conselho Federal de Administração, que podemos ajudar aí em parceria com a ONU, Unicef e OIT. Mais alguma consideração?
Não, agradecer mais uma vez o convite, a parceria do Conselho Federal de Administração, me colocar à disposição, e também eu estou acompanhada hoje pela minha colega Maria Eduarda Dantas, que está aqui, levanta a mãozinha, e ela vai estar comigo amanhã nesse diálogo sobre responsabilidade empresarial, então vai ser um prazer estar com vocês também amanhã dialogando, e a gente fica à disposição também para outros espaços, né? Eu acho que, como eu disse, é uma parceria que vem numa crescente de atividades aí em conjunto, então a gente espera aprofundar essa parceria também com os conselhos regionais e, enfim, com outros administradores e administradoras que queiram aprofundar, discutir, levar para os seus estados, para as suas empresas também, essa discussão. Vários treinamentos a gente também tem apoiado no âmbito da devida diligência. Então, agora, no dia 14 de novembro, com o Pacto Global, vai acontecer mais um curso sobre devida diligência. Esse acontece em Belo Horizonte, os 2 anteriores foram em São Paulo, mas a ideia é que a gente também possa apoiar a replicação desses cursos de devida diligência em outras cidades do país. Então, queria agradecer mais uma vez, mas espero que vocês, depois dessa conversa aqui, se sintam encorajados para conhecer mais os princípios, conhecer as práticas das empresas nessas temáticas e incorporá-las no trabalho de vocês no dia a dia, seja lá em qual espaço que vocês estejam ocupando hoje, seja um espaço de empresa pública ou privada, de chefia, de recursos humanos, de alta gerência, enfim, nos diversos espaços que vocês ocupem. Eu acho que desde já a gente já fica com a expectativa de que vocês sejam nossos parceiros, vocês sejam conosco também defensoras e defensoras dos direitos humanos. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco desses temas e poder discutir, ouvir das perguntas que a gente sempre aprende também, e dizer que a gente fica à disposição para quaisquer dúvidas ou desejos de manter o diálogo. Eu deixo os meus contatos na apresentação, mas também fico ao dispor durante a tarde de hoje para a gente conversar. E muito bom ver que o CFA ele está liderando esse tema junto ao grupo de administradores. Muito bom ver que a área de gestão de pessoas está cada vez mais olhando para esses temas de uma forma corajosa, de uma forma responsável e olhando também com potencial que ela tem de influenciar o negócio como um todo. Então, mantenham a coragem, persigam o objetivo de apoiar as lideranças nesse processo de melhoria contínua, que é a responsabilidade social, que, independente dos processos políticos que a gente encara no Brasil hoje, as empresas hoje estão liderando vários temas da agenda de 2030, a agenda social, a agenda que as Nações Unidas têm pregado. E a gente conta com as empresas para poder levar um pouco desses avanços para a sociedade. É isso, obrigada. Quero aqui agradecer as minhas colegas, os meus colegas administradores que aqui estão fazendo parte desse nosso evento. Quero, em nome do presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira, e da administradora Cláudia Abreu, que é presidente do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, que aqui nos recebe com esse grande evento. Agradecer a participação da senhora, doutora Ângela, conosco, nessa grande parceria frente à ONU, da senhora, Carla, nessa frente parceria à Unicef e à OIT. Os nossos profundos e respeitos agradecimentos. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez as nossas painelistas, Ângela Pires Terto e Carla Parra, e também ao nosso coordenador, o administrador André Luiz Sauncela da Costa, por suas participações neste painel.